estratégias, né? Estratégias de fiscalização da Receita Federal e evitar atuações aí em 2024. Então, a gente trouxe o nome de peso aí para falar sobre o assunto. A gente já vai se apresentar. E antes de a gente começar, pessoal, rapidamente aqui, trazendo para vocês quem são as pessoas que vão estar apresentando aqui hoje, né? Meu nome é Thiago, sou diretor comercial aqui da Conexão NFE, certo? Vou falar um pouquinho aqui sobre a plataforma da Conexão, como que a gente pode ajudar vocês a evitar problemas de autuações, multas, né? E o Luiz aí, especialista no assunto, né, do escritório Lima Neto, também vai abordar um tema bem interessante aí. E Luiz, se quiser se apresentar rapidamente, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Thiago. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui junto com vocês nessa parceria. Pessoal, meu nome é Luiz Alvim, eu sou advogado aí já há um bom tempo, né? Os cabelos dizem mais do que eu mesmo, mas já estou na estrada há bastante tempo, especializado aí na área tributária, já lido aí há mais de 10 anos nessa área. E a gente tem visto muitas mudanças aí nesse segmento que demandam aí uma discussão constante, né? E aí a nossa necessidade de especialização constante. Eu sou formado em Direito, óbvio, pela Faculdade de Direito Milton Campos, tenho a pós-graduação em Direito Tributário na Universidade Federal da Bahia, MBA em Finanças pelo IBMEC e MBA em Gestão Tributária pela USP. Um pouquinho aí a meu respeito, para que vocês me conheçam um pouquinho mais, acessando o LinkedIn, vão ter lá as informações completas. Legal. Isso aí, até, pessoal, se vocês quiserem conectar comigo no LinkedIn, aqui estão os nossos QR Codes, também do próprio Luiz aqui, né? Só apontar a câmera do celular aí para o QR Code e vocês já vão conseguir acessar o nosso LinkedIn e conversar também diretamente por lá conosco, né? Tem bastante conteúdo que aqui da Conexão a gente vem soltando nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, todas as novidades, todos os eventos a gente vem postando lá dentro. Então, vocês também podem ficar atualizados em relação aos próximos webinars, em relação às novidades da Conexão NFE, e também quem quiser tirar dúvidas sobre o assunto abordado aqui hoje, né, também pode chamar diretamente o Luiz, chamando pela própria rede social, e no final a gente vai deixar os nossos contatos ali também, para que vocês consigam falar com a gente. Galera, antes da gente começar, como de costume de todos os nossos webinars, nossos encontros, a gente vai passar aqui o conteúdo que vai ser abordado, né, os temas, e também algumas instruções básicas antes da gente começar aqui o nosso encontro. Ele tem um tempo de duração aqui em torno de 1 hora, pode ser até 1 hora e meia, dependendo da quantidade de perguntas que venham surgir aqui no encontro. Mas o conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama atual da conformidade fiscal no Brasil, né? O destaque para essas mudanças recentes na legislação fiscal, a importância de uma plataforma SaaS para que vocês consigam fazer a gestão eficiente dos documentos fiscais eletrônicos de vocês, como nota de serviço, nota de mercadoria, né? Como que a gente vem ajudando também essas empresas a ter as notas fiscais de serviço de todo o Brasil, a atuação da Receita Federal, tendências e desafios, e também vamos ter um espaço ali para perguntas e respostas. Então, galera, fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer dúvidas. Nós estamos com o chat ativo aqui, como vocês podem ver. A Juliana, que está aqui nos apoiando hoje, vai estar selecionando as perguntas para que a gente responda aqui ao vivo. E aquelas que a gente não souber responder também, né, a gente vai dar um jeito aqui de pesquisar em cima da hora. Né, mas fiquem tranquilos, mandem as perguntas para nós ali que a gente vai respondendo ao vivo. E seguindo aqui na introdução ainda, na configuração, galera, como a gente está compartilhando a tela, e eu também, no decorrer do encontro aqui de hoje, vou compartilhar a plataforma aqui da Conexão NFE, pode ser que a imagem fique muito pequena, dependendo do monitor que você está utilizando. Então, no canto superior direito, tem 3 pontinhos que vocês podem clicar ali, e tem 2 opções, ou maximizar, ou colocar a tela cheia. Veja o que fica melhor aí visualmente para vocês, né, no monitor que vocês estão utilizando. E também vão surgindo algumas perguntas aqui, algumas enquetes que vão acontecendo no decorrer do webinar, para que vocês respondam e ajudem a gente também a dar um direcionamento melhor aqui, né, para o nosso encontro. Bom, falei demais, mas vamos começar então, Luiz? Bora? Vamos nessa. Galera, antes aqui, já tem a primeira pergunta, né? Qual que é o segmento da sua empresa? Então, se vocês puderem responder para nós aqui, né, qual que é o segmento que vocês estão trabalhando hoje? E falando rapidamente da Conexão NFE, para quem não conhece, nós somos uma empresa de tecnologia aqui, estamos no mercado desde 2015, hoje em Joinville,
né? Eu não estou em Joinville, mas a empresa está em Joinville. Já contamos aí com mais de 10 mil empresas do Brasil que utilizam a plataforma da Conexão NFE para fazer toda a captura e gestão dos seus documentos fiscais eletrônicos, como nota de serviço, CTE, né, nota de mercadoria. E a nossa missão, o nosso objetivo é tentar ajudar as empresas a ter um processo cada vez mais automatizado, mais seguro, mais eficiente, para eliminar completamente a burocracia no processo de recebimento de documento fiscal. Como que eu posso ajudar as empresas a automatizar essas rotinas fiscais, a ter mais segurança para evitar qualquer problema no lançamento de imposto errado, ao lançamento de uma nota fiscal errada, a evitar multas também por falta de lançamento de documento fiscal. E é o objetivo principal hoje da Conexão, né? Essa é a nossa missão, isso que a gente vem fazendo há um bom tempo já no mercado e tem dado super certo. Né? Então, para quem não conhece, né, aqui fala um pouquinho da Conexão NFE, e eu passo a palavra agora para o Luiz, para ele falar um pouquinho sobre a Lima Neto, né, que vem aí hoje para trazer um conteúdo riquíssimo para o nosso público que está assistindo aqui hoje. Luiz, contigo, tá? Fica à vontade. Obrigado, pessoal, boa tarde. O escritório Lima Neto Carvalho Abreu Mairinck, ele veio de uma formação em 2012, né, já tem esse período de estrada nessa formação, mas com profissionais aí com mais de 20 anos de mercado. Né? A gente tem alguns pontos que para a gente é de extrema relevância, que é o atendimento especializado, personalizado, muito mais próximo do cliente. A gente trabalha num formato em que o nosso serviço ele é desenvolvido numa forma um pouco mais próxima do cliente, conhecendo o negócio, para que a gente consiga levar ali as soluções necessárias. Na parte inferior aí da tela, são algumas premiações que o escritório recebeu ao longo do tempo. Acesse o nosso site, existindo qualquer dúvida, eu também vou estar aqui à disposição de vocês para compartilhar um pouquinho a respeito do escritório, naquilo que for do interesse de todos, tá certo? Boa. Vamos lá então, galera. Falando um pouquinho do panorama atual da conformidade fiscal aqui no Brasil, né? Seguindo aqui o cenário, eu peço para o Luiz aí para ele seguir com as explicações aí. Só um minutinho. Perfeito. Pessoal, eu vou entrar um pouquinho em dados históricos, né? Antes de chegar basicamente nesses gráficos que vocês estão conseguindo visualizar. A Receita Federal, há anos atrás, e assim, da mesma forma, era o desenvolvimento da Receita Estadual e da Receita Municipal, tá? Nas secretarias de Fazenda, vamos dizer assim. A Receita Federal, ela vinha, há anos atrás, fiscalizando aí basicamente livros, né? Existia lá a visita do auditor fiscal até a sede da empresa. Nessa visita, ele começava lá a conferir livros e documentos relacionados à escrituração fiscal. Em um determinado momento, esse material era todo recolhido, levado para a sede da Receita Federal. Momento em que havia ali uma análise um pouco mais aprofundada, mas a gente sabe que o volume de informações que contém hoje, e desde sempre, né, na escrita contábil fiscal de uma empresa, ela é muito grande. E, por vezes, as fiscalizações, elas eram muito lentas, né? Existia uma morosidade, porque até que esse trabalho manual era desenvolvido, o auditor fiscal ele tinha ali muita dificuldade até o fechamento do procedimento de fiscalização e até mesmo na assertividade daquela autuação ou daquela constatação de dado que existia ali naqueles documentos, né, que eram documentos físicos. Isso foi mudando, né? A Receita Federal ela entendeu que, colocando a responsabilidade para que o contribuinte envie ali as declarações e inclua ali os dados que a Receita precisa entender a respeito da operação de cada contribuinte, ficaria mais fácil dela entender as informações e parametrizar as informações de tal maneira que ela conseguisse conhecer o negócio, entender o que estava e o que está acontecendo dentro daquela empresa em relação à operação do dia a dia, né? E isso, a gente começa a perceber, esses gráficos, eles falam um pouquinho a respeito disso, tá? São dados oficiais trazidos pela própria Receita Federal, tá? Esses são dados que a própria Receita divulga. Então, por esses gráficos, vocês vão perceber
Aí em azul, você tem a fiscalização de PJ em auditorias externas. É essa que o auditor fiscal, ele desloca até a empresa para checar informações, dados importantes em relação à escrituração fiscal e contábil. Tá? Em vermelho, que vocês vão conseguir perceber. E aí eu estou colocando um dado histórico de 2020 a 2022, tá? Ainda não tem os dados de 2023, porque não fechou o período. E o aumento da revisão de declarações, que é o que consta aí nessas colunas em vermelho. Vocês vão perceber que o volume de fiscalizações em revisão de declarações ele veio aumentando nos últimos tempos. E o que isso quer dizer? É uma mudança de postura da Receita. Hoje, voltando ao dado histórico, como ela começou a colocar ao longo do tempo o contribuinte para encaminhar mais informações, ela já tem a informação internamente, então ela faz o processamento e o cruzamento de dados dessas informações para que ela consiga identificar inconsistências, né? Essas inconsistências, elas vão desde erro no preenchimento da declaração, a informação colocada, por exemplo, no lugar errado, né? Isso acontece bastante. E mesmo a divergência na apuração. Aí eu vou citar como um dos exemplos, né, de divergência de apuração, incluir dados diferentes daqueles que deveriam estar lá, colocando ali, gerando um valor de tributo menor a pagar. Então, nessas revisões de declaração, a Receita consegue constatar isso tudo. E vocês conseguem perceber como essa se tornou a prioridade da Receita. Alguns elementos contribuíram para isso. Por exemplo, nós passamos por um momento de pandemia em que a gente tinha dificuldade ali de deslocamento, de interação com o outro, de estar em determinados locais. Isso acelerou um pouco mais essas iniciativas da Receita que já vinham caminhando, já vinham sendo desenvolvidas. Tá? Vocês vão ver um pico aí em 2021, de 20 para 21, e de 22 um salto astronômico em relação às revisões de declaração. O que isso quer dizer? Hoje, basicamente, a Receita desenvolve a fiscalização de forma totalmente eletrônica e de onde o auditor fiscal está, seja no trabalho remoto dentro da casa dele ou lá no ambiente da Receita. Então, a Receita ela consegue identificar essas inconsistências e já direciona o procedimento de fiscalização, né, para aquela empresa que ela identificou que tem algum problema ali, algum erro, algo nesse sentido, ou problema na apuração ou erro da informação incluída nas declarações, tá? Em 2022, a gente tem um salto aí do volume de fiscalizações totalmente discrepante em relação aos demais. Por quê? Porque a gente teve esse recorte em que elas iniciaram e começaram a dar certo, também pelo fato de que cada vez mais os contribuintes eles estão tendo que encaminhar dados por meio das declarações para a Receita Federal. Isso vem ampliando ano a ano, né? Esse segundo gráfico, que é o gráfico em círculo, ele é uma comparação exclusivamente em relação à revisão das declarações, tá? O primeiro gráfico, o gráfico em coluna, ele está comparando fiscalização em PJ, que é auditoria externa, e da local, lançamento de multa PJ e a revisão de declaração de PJ. Vocês podem observar o volume, né? E de 2020 até 2022, o destaque para 2022, com 31.452 procedimentos de fiscalização encerrados no ano de 2022, então eles foram iniciados e encerrados, um salto muito grande em relação aos anos anteriores. Isso quer dizer que o contribuinte está fazendo o trabalho um pouco equivocado? Não, o contribuinte está entregando o dado, mas a Receita hoje tem um aprimoramento maior na checagem e no cruzamento dessas informações. Pode passar, Tiago. O que é a consequência desse volume de checagem, dessa ampliação da fiscalização eletrônica? São os números em relação às autuações.
vocês vão perceber que, apesar de 2021 ter tido um número menor, porque aí cada pontinho desse do gráfico é o ano de 2020, 2021 e 22, tá? Vocês vão perceber que de 2021 para 2022 houve uma queda. Aí vocês vão me perguntar, Luiz, mas você não disse que essa fiscalização ela estava intensificando? Esse número, teoricamente, não deveria subir? Ele não deveria aumentar? Sim, uma consequência é o aumento, mas a gente tem alguns pontos importantes que não necessariamente levam ao aumento do volume de autuações, tá? Isso vai de encontro ao papel que o contribuinte vem desenvolvendo, que é entregar cada vez de forma mais assertiva os dados em relação às operações do dia a dia. E uma gestão desses dados, eles têm contribuído, essas automações têm contribuído muito para que o contribuinte consiga fazer isso com mais segurança. O contribuinte também tem tomado aí para si meios tecnológicos, e a Conexão NFE traz isso em detalhe na gestão das notas fiscais, que ajuda muito na conformidade das informações, para que o contribuinte leve o dado correto. Tá? Entenda, a operação ela tem ali uma lisura maior em relação às informações. Tá? De 2020 para 2021, houve um aumento das autuações, consequência do aumento desse tipo de fiscalização, que se torna cada vez mais assertivo. Em 2022, por que isso caiu? A gente tem informações a respeito de, por exemplo, no final de 2021 para 2022, a gente teve momentos em que foram instauradas greves da Receita Federal, dos auditores, por conta de algumas reivindicações que estavam acontecendo. A mesma coisa que aconteceu agora, tá? No final de 2023, uma nova greve foi iniciada. E isso, obviamente, prejudica os fechamentos das fiscalizações iniciadas. Esse volume de greve recorrente, ele tem gerado também um impacto negativo para o fisco, tá? Porque os procedimentos, por vezes, eles acabam encerrando ali pelo tempo e sem que haja ali uma efetiva autuação. E o volume de informações, obviamente, que ao longo do tempo eles têm sido apresentados de uma forma mais correta. Não sei se vocês observaram, quem fez declaração do imposto de renda e acessou o gov.br, teve acesso à sua declaração de pessoa física praticamente pré-preenchida, era só basicamente conferir o dado e dar o ok para a transmissão. As empresas também começaram a receber essa, entre aspas, declaração pré-preenchida, mas não no mesmo formato que a pessoa física recebeu, tá? As empresas, elas começaram a receber algumas vou chamar de notificações, mas algumas mensagens, né, na caixa de mensagens do ECAC, com dados em relação à operação, no seguinte sentido, não foram exatamente com esses termos, mas, contribuinte, observem esses dados apresentados, isso deve constar na sua declaração. Ou seja, a Receita já encaminhando para o contribuinte informações da própria operação dele que deveriam constar nas declarações, principalmente aí pensando na declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Mas vocês podem observar que é assustador o volume de autuações, né, o valor em que essas autuações chegam ano a ano. O que isso prejudica? A empresa ela exerce, ao longo das atividades, esforço, um volume muito grande de esforço em determinados segmentos, inclusive de venda para ampliação de espaço e mercado, e esse esforço ele cai todo por terra por conta de uma autuação. Né? Uma autuação ela arrasa com o ano de uma empresa se lá tiverem informações equivocadas e que gerarem uma autuação, porque geralmente as autuações são em valores muito altos. E aí, uma pergunta que sempre me chega, Luiz, mas se eu tiver só colocado a informação errada, e aí eu vou te citar um exemplo, em vez de colocar em um registro específico do campo de declaração, eu coloquei no outro. Ainda assim, a empresa vai ter uma penalidade. Eu não estou ali gerando uma informação que vá, muitas das vezes, ela não pode ser que não aconteça um impacto do tributo a pagar,
e durante a fiscalização isso seja sanado, só que há uma penalidade aplicada por encaminhar informação incorreta. Então, a Receita Federal acaba levando o contribuinte a ter que recolher algum valor ali para os cofres públicos, né? A Receita acaba arrecadando dessa forma também. Isso tem previsão legal, é algo que dificilmente a gente consegue reverter. Em relação às fiscalizações, elas têm intensificado de uma tal maneira que, citando um exemplo, um caso que aconteceu no escritório esse ano, uma mesma empresa ela teve instaurada 2 fiscalizações federais ao mesmo tempo. Então, vocês começam a perceber que, e de períodos distintos, tá? Foi uma fiscalização instaurada em relação ao período de 2019, PIS/COFINS, e depois veio uma outra, PIS/COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, de 19 a 2022. Só que, como já existia uma fiscalização anterior só de 19 de PIS/COFINS, a gente limitou a fiscalização seguinte, do período de 20 adiante para PIS/COFINS. E o que isso quer dizer? Que a Receita ela está com alerta ligado, as declarações, elas possuem hoje uma capacidade de análise muito facilitada para o auditor fiscal, questão dele apertar um botão lá, ele consegue cruzar os dados e identificar as divergências, tá? Isso é um ponto muito importante que a gente trabalha juntamente com os nossos clientes e parceiros, que deve-se haver uma atenção redobrada em relação aos dados que estão encaminhando nas declarações, e a gente consegue apoiá-los nesse sentido. Pode passar, Tiago. Pessoal, eu trouxe nesse slide o ciclo da conformidade tributária. Por que a gente está falando de conformidade tributária nesse momento? Porque ela vai de encontro a tudo que nós falamos anteriormente. A conformidade tributária, ela tende a ser o trabalho preventivo, né, em relação a o que está sendo encaminhado pelos contribuintes para a Receita Federal. Ela passa pela revisão das declarações, tá? Mas não é só isso. A gente aplica internamente, com os nossos clientes e parceiros, o ciclo de conformidade em, no mínimo, 5 fases, tá? São essas que eu retratei aí. E por que a gente tem ali um símbolo de infinito no centro? Porque é uma situação que a gente tem que manter a constância, né? Não tem nada que seja tão bom que não possa melhorar. Então, a gente tem que continuar desenvolvendo a conformidade tributária, que vai desde conhecer o negócio, entender como o negócio acontece, por exemplo, como é desenvolvida uma proposta, como é desenvolvido um contrato. Esses documentos, eles são revisados, eles passam por uma adequação, a gente faz a avaliação em relação aos contratos, em relação ao que está escrito no contrato, você vai retratar a operação, a gente passa pela avaliação dos documentos gerados com o cliente antes da emissão da nota fiscal, porque um dos grandes problemas que a gente percebe hoje é como a informação tem chegado para o departamento responsável pela emissão da nota fiscal, tá? Por quê? Porque existem divergências de informações e boa parte delas, quando instaurada uma fiscalização, se as informações, desde o desenvolvimento da proposta, do contrato, elas não conversam com a nota fiscal e não conversam com o recebimento, né, ali com o dado bancário de pagamento, por exemplo, a fiscalização tem ali elementos bem importantes para que ela prossiga para uma autuação, né? A divergência de informações, por vezes, ela vai retratar uma operação que a Receita pode classificar de uma forma um pouquinho diferente do que o contribuinte tinha desenvolvido, e aí, com toda certeza, isso vai gerar uma diferença de tributação considerável. Nessa fase 5 da conformidade tributária, ela é a fase em que a gente entra na análise dos documentos contábeis fiscais, tá? E da nota fiscal. Lembrando que a nota fiscal, ela é o primeiro documento, né, que a gente entrega para a Receita Federal
e para as receitas estadual e municipal, é o primeiro documento que a gente conta para ela de uma operação que a gente desenvolveu. Para a gente emitir uma nota fiscal, após preenchidos os dados, vocês vão perceber lá que coisa de 3 segundos ela aparece na tela, né, a nota emitida. Nesses 3 segundos, as fazendas, municipal, estadual ou a Receita Federal, elas já vão ter recebido uma cópia dessa nota fiscal. Então, elas já vão saber, olha, em relação àquele contribuinte, aconteceu uma operação. Uma operação seja nesse caso, de uma venda de uma mercadoria, de uma prestação de serviço. E se os elementos da nota fiscal, ou seja, as informações que deveriam constar lá, não estão adequadamente preenchidas, a gente pode ter uma distorção da operação. E aí vale também das notas fiscais emitidas contra a empresa. A gente pode ter ali uma distorção de informação que vai prejudicar a apuração. Eu vou citar um exemplo prático. Em um determinado momento, eu estava atendendo um cliente, a empresa dele era uma empresa de cesta básica. E ele estava tendo um problema muito grande de aumento de fiscalização com uma sequência de autuações, e ele estava um pouco perdido, ele não sabia o que ele fazia. Falei, cara, mas a gente está fazendo tudo direito. Eu falei, calma, vamos ver como que seu negócio está se comportando em relação à conformidade tributária. E avaliando a operação desde o início até chegar na nota fiscal, entender o recebimento do cliente, a gente constatou que o problema dele não era um problema tecnicamente tributário, mas de escrituração. De escrituração e de alimentação do sistema com as informações corretas. As pessoas que estavam à frente ali dessa parte da operação, elas ainda não tinham sido preparadas para entender alguns aspectos. Por exemplo, o que estava acontecendo lá? Chegava um determinado produto com uma classificação fiscal e saía com uma outra classificação completamente diferente. E a empresa ela não praticava ali a industrialização, ela não tinha transformação daqueles insumos, vamos dizer assim, que são os produtos de chegada, para a saída, né? Não existia ali uma modificação do status do produto. Então, o que tinha de maior problema era erro na alimentação do sistema. Isso tudo é identificado nesse ciclo de conformidade. Startamos um procedimento para corrigir e treinamento de pessoal. Nós conseguimos corrigir o problema e a empresa depois não teve mais nenhum tipo de fiscalização ou autuação nesse tipo, porque começou a caminhar tudo certinho. Porque você imagina, se você não ficar atento à nota fiscal emitida pela empresa, você está gerando um dado já errado para a Receita Federal e para as receitas estadual e municipal. O seu fornecedor, se ele te encaminha uma nota fiscal também com dados errados, você também vai compartilhar o recebimento de uma mercadoria que não, ou de um serviço que foi prestado para a sua empresa que não está ali devidamente classificado. E isso pode gerar repercussão. Luiz, mas que tipo de repercussão? Parecida com essa que eu exemplifiquei inicialmente, que é a questão da venda de mercadoria com um código de classificação fiscal diferente, entrava com um código, saía com outro, o problema é gigantesco, te gera uma desconformidade de estoque absurda, e você, boa parte das vezes, pode dar tributação a um produto que não deveria estar sendo tributado daquela maneira. Em relação à prestação de serviço, vamos pensar lá numa empresa do lucro real, por exemplo, ela recebendo lá a nota fiscal do prestador de serviço, ela pode ter ali a glosa de crédito de PIS e COFINS, por exemplo, porque aquele serviço não está devidamente classificado, ou seja, aquele serviço não faz parte da atividade principal da empresa, não tem interação com a atividade principal, consequentemente, ele não poderia estar sendo tomado crédito PIS e COFINS desse serviço, por exemplo. Então, são repercussões negativas que, se não houver uma gestão tributária eficiente das informações, nós vamos colaborar para que aqueles índices que nós mostramos anteriormente, eles aumentem e prejudicar absurdamente o resultado da empresa, né? Nós vamos acabar gerando ali a corrosão completa do lucro, pode chegar, a depender do nível de autuação, fechar aí o ano com prejuízo, porque
aquele lucro ele foi todo corroído por conta de valores que a empresa teve que pagar de autuação que não estavam dentro de uma previsão, né? Para que a gente consiga caminhar com maior segurança, toda a automação e toda a verificação dessas informações é de fundamental importância. Fechado aqui, Thiago. Bom, pessoal, seguindo aqui então, vão aparecer mais algumas perguntas, algumas enquetes ali para vocês, e já dando um feedback em relação à última enquete, tem bastante gente do agro, varejo, né, prestadores de serviços assistindo aqui, Luiz, então, bem variado aqui os segmentos, mas vão aparecer mais algumas aí agora, pessoal, e a gente quer saber de vocês qual que é a maior dificuldade para garantir o compliance fiscal na sua empresa. Se vocês quiserem detalhar um pouquinho para nós aqui, né, a gente pode ir abordando também o tema aí no decorrer do nosso encontro. Tiago, e só fazendo um parênteses, todos esses elementos que eu retratei anteriormente aqui, ele cabe para qualquer tipo de empresa, tá? Para qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa, ela tem que estar atenta a esse nível de checagem de dado e de informação. Hoje a gente está na era dos dados, né? Mineração Exato. De dado e tudo mais, e a Receita ela aprendeu a desenvolver isso de uma forma ímpar, né? Eu posso contar uma experiência que eu tive numa palestra do auditor fiscal. Ele estava falando um pouquinho sobre os programas desenvolvidos pela Receita Federal, e uma das coisas que ele falou ao longo dessa palestra me chamou muita atenção. Ele falou, Luiz, eu fiz uma pergunta para ele, e nessa resposta ele engatou, falou, Luiz, hoje a Receita ela faz benchmark. Eu olhei para ele e disse, mas como assim, né, a Receita faz benchmark? A Receita faz benchmark porque ela consegue entender a tributação do seu negócio dentro do país, ela consegue ler o seu negócio dentro do país, entender como ele está se comportando com as outras empresas do mesmo segmento dentro do país. Consegue fazer isso dentro do estado, consegue fazer isso dentro do município e consegue fazer isso dentro do bairro que a empresa está. Então, o que é uma das estratégias da Receita? Eles observam se há uma variação muito grande na tributação daquela empresa, naquela região, que ele está comparando com contribuintes em mesma situação, por exemplo, e aí eles disparam uma fiscalização para aquela que está destoando demais. Isso, ele até citou um número lá, que eu não me recordo de cabeça agora, mas ele deixou muito claro que isso tem gerado uma assertividade absurda na fiscalização. Ou seja, não é só a gente que está preocupado com o benchmark, né? A Receita também, para entender o comportamento tributário. Isso tudo vai de dado que o contribuinte tem encaminhado para a Receita. Ô Luiz, e na tua percepção, assim, tu vê que 2023 vai ser um ano com um número de autuações assim, maior em relação ao ano de 2022? O que a gente pode tomar por base de 2023? Tá? A gente teve uma atuação mais, vamos dizer assim, mais acelerada dos auditores fiscais. Eu citei um exemplo que eu estava acompanhando em relação a uma empresa, 2 fiscalizações ao mesmo tempo. Tinha aí uma expectativa em relação a algumas promessas que foram feitas aos auditores fiscais, a questão do bônus e tudo, e chegou ao final do ano e entendeu-se que para o orçamento do ano que vem não cabia, tanto que essa greve ela tem uma motivação mais ou menos nesse sentido. Mas o volume de fiscalizações ele tem sido muito intenso. Por quê? Nesse formato que a Receita aprendeu a desenvolver e aprimorou, né? Aprendeu e aprimorou, ela compreendeu que ela tem um custo, vou chamar de gasto, né? Despesa e custo muito menor fazendo isso eletronicamente. O contribuinte já entrega os dados para a Receita. Então, basicamente, hoje, quando o auditor fiscal ele starta uma fiscalização, ele já tem ali a consciência do que está errado, ou qual que é a divergência que ele vai investigar de forma mais profunda. Então, ele já sabe, toda empresa que receber um termo de início de fiscalização pode ter a consciência que o auditor ele sabe o que ele está perseguindo. E a gente consegue perceber isso de forma muito clara com os documentos que ele vai solicitando ao longo da fiscalização. E aí, obviamente, a gente tem que ir trabalhando nas respostas, levando as informações necessárias, porque é o que eu citei inicialmente. Às vezes,
é uma informação que foi colocada no lugar errado, no campo errado. Isso vai prejudicar aquele dado que foi lido pela Receita, né? Mas a tendência é que a fiscalização ela vai aumentar cada vez mais, porque ela tem um gasto para ser desenvolvido muito menor, ela é desenvolvida hoje de uma forma muito facilitada e com a precisão muito maior, cruza o dado entre as declarações e vai conseguir ali ler todas as divergências que aquele contribuinte vai ter. A gente foi mais ou menos setembro, salvo engano, 4 de setembro de 2023, a própria Receita ela começou a notificar alguns contribuintes em relação ali foi cruzamento entre DCTF e FD Contribuições. Ela estava, alguns contribuintes especificamente, estavam sendo fiscalizados ali em relação ao PIS e COFINS. Então, ela começou a notificar já esses contribuintes, falou, contribuinte, você tem até novembro para regularizar tudo, deu alguma coisa errada na sua apuração, faça denúncia espontânea, porque a gente vai te autuar. O recado, basicamente, óbvio que não é com essas palavras, né? Sempre mais branco, sim, né? Sim. Vai lá, olha a declaração, vê se está tudo certo. São mais polidos na mensagem. São mais polidos, mas a consequência é sempre essa, né? É verdade. E assim, até hoje a gente tem as informações cada vez mais amarradas, né? E eu vejo, por exemplo, o caso da nota fiscal de serviço, o próprio projeto da nacionalização da nota fiscal de serviço, que hoje já está valendo por MEI, basicamente ele já tem as informações de todos os serviços MEIs prestados no Brasil, porque já tem essa obrigatoriedade. E também agora com os municípios conveniando, eles também vão ter informações de outros regimes, né? Então tudo que você está faturando, que você está tomando, né, hoje eles já estão acompanhando com uma precisão bem maior. E só pegando... Isso é importantíssimo, porque, como mencionei, a nota fiscal é o primeiro documento que você conta para os órgãos de fiscalização da operação que você está desenvolvendo. E assim, tem um campo da nota fiscal, que é aquelas informações complementares, pouquíssimo explorado. E, por vezes, muito mal explorado. Aquele campo ele é um coringa, para que você possa... Pensa, a nota fiscal ela é o resumo do seu contrato. É o resumo da operação que você desenvolveu. Você tem que explorar a nota fiscal e checar se as informações não estão inseridas ali de forma incorreta, seja a nota fiscal emitida pela sua empresa ou do seu fornecedor contra a sua empresa. Então, essa gestão da nota fiscal ela é fundamental para que você, inclusive, não caia em malha de fiscalização, porque dado errado leva à fiscalização. Perfeito. Tem muita escrituração que acontece de forma indevida, errada, por falta de conhecimento da própria empresa, né? Porque até eu brinco com alguns clientes, né, cara? O Brasil é um abacaxi, né, cara? Para cada estado existe uma tributação diferente, tem uma regra diferente, né? E a gente está aqui para tentar ajudar a descascar esse abacaxi. Então, mas mesmo assim tem muitas dúvidas, muitas dificuldades das pessoas, né, e das empresas em relação à melhor forma de fazer a escrituração, fazer ela correta, né? E um outro ponto relevante é que nesse nível em que as informações elas precisam se comunicar, e aí a gente está falando desde o encaminhamento de uma proposta até ali a emissão da nota fiscal, as informações elas têm que se comunicar. Porque se tiver divergência, isso é margem para interpretar a operação de uma maneira diferente e gerar uma autuação. E não é um caso. Eu consigo te citar aqui no escritório mais de 10 casos em que tiveram desdobramento de ação judicial por causa disso. Bom, legal. E tem como evitar, né? Tem como evitar. Essa é a parte interessante aqui do nosso encontro. Exatamente. E só um último gancho aqui, Luiz, antes da gente passar, tu fez ali menção em relação ao imposto de renda, né, na declaração, que as informações vêm praticamente preenchidas. Eu fiz o meu esse ano e até pensei que era bruxaria, porque praticamente... veio praticamente tudo alimentado ali, né, cara? Então... Eu já tinha ouvido isso de um auditor fiscal há mais de 10 anos. Ele falou, Luiz, eu estava numa outra estrutura e assim estive na Receita Federal para, na época, tinha startado um parcelamento especial para a instituição de ensino.
e eu fui para a sede da Receita Federal de Salvador para explicar para os auditores como é que aquilo estava acontecendo, né? Explicar as consequências da legislação, como é que, até para adequar o procedimento naquela delegacia específica para a chegada dos pedidos de parcelamento, porque não tinha tido uma preparação ainda para aquela lei que tinha acabado de ser publicada. A portaria ainda estava sendo desenvolvida. E aí, conversando com o delegado lá, ele falou: Luiz, você pode... falando um pouquinho da pessoa física, a gente está discutindo a pessoa jurídica, formato e tudo aqui, mas daqui uns dias você vai receber só o DARF para pagar do imposto de renda, a gente já está perto disso, a declaração já veio pronta, né? Legal. São os efeitos aí das automações, né? Então, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Também disso. Bom, pessoal, seguindo aqui então, até para a gente dar andamento e pegando esse gancho até o ponto de entrada, né, que o Luiz comentou aqui, que é a nota fiscal, né, a importância da gestão, né, e você ter uma plataforma onde você consiga ter esse controle, ter essa segurança, essa eficiência com a falta dos documentos, porque a falta do documento também gera multa, né, a falta de escrituração, enfim. E aqui a gente traz para vocês hoje o cenário que a gente encontra com as principais empresas que a gente conversa aqui e vem conhecer a Conexão NFE, né? Então, a gente levantou aqui alguns pontos que geralmente a gente encontra nas conversas com o nosso time comercial, né? E a maioria dos problemas que a gente escuta das empresas são basicamente essas situações que eu quero trazer para vocês aqui. Uma delas é o recebimento do documento fiscal por e-mail. Muitas empresas ainda recebem a nota, o documento fiscal por e-mail. E esse e-mail pode não chegar, esse e-mail pode cair numa caixa de spam. E uma outra questão também, tão importante quanto a falta desse documento fiscal, é o quão seguro vocês estão em relação a quem está usando o CNPJ de vocês nesse momento, né? Então, a falta do documento fiscal, eu posso pegar, por exemplo, uma empresa, né, uma outra cidade, está usando o meu CNPJ e eu não tenho consciência, né, dessa nota fiscal. Pode gerar um título no banco, ir lá descontar aquele título e fica aquele prejuízo, né, para que você corra atrás e tente reivindicar ali, né, e não ter nenhum problema com o seu CNPJ. Então, a vantagem de você ter uma plataforma integrada com a Secretaria da Fazenda, como a Conexão NFE, ela garante isso. Ela te dá essa segurança para que toda nota fiscal de qualquer lugar do Brasil emitida contra o seu CNPJ, você tenha a opção de fazer a ciência, fazer um desacordo, fazer uma confirmação dentro da própria plataforma na Conexão NFE. Uma outra questão também é a dependência do papel, né? Então, isso é muitos casos, como o segmento, por exemplo, da construção civil, né, as construtoras, que geralmente aquelas notas se perdem no meio do caminho, né, ou acaba indo para o bolso da calça jeans lá do mestre de obras e vai para a máquina de lavar. Então, assim, essa dependência do papel também é um problema muito grande, porque não dá agilidade na rotina, no dia a dia de quem está escriturando esses documentos fiscais. A Cefaz não tem uma das melhores páginas para que você consulte sua nota fiscal. Existe uma dificuldade lá em relação a você fazer a leitura, passar o código CAPTCHA, tentar digitar o código de barras. Então, assim, também se perde muito tempo nessa questão. E os demais aqui, eu acho que vai ser uma consequência de você não ter uma integração mais eficiente, porque a falta de relatórios precisos, né, a gente percebe essa dificuldade também nas empresas, que muitas delas usam diversas planilhas, extraem informações do seu RP, do seu sistema contábil, compara com uma planilha Excel própria que eles administram para saber o que foi lançado, o que não foi, e geralmente falta, né? Então, tem essa insegurança em relação a esses relatórios. Digitação manual na hora do lançamento, erros com digitação da nota, e o tempo de lançamento dessas notas também são consequências de você não ter uma integração entre uma solução que busque as suas notas fiscais diretamente de um órgão público, né, te mostre isso em tela e faça esse processo de escrituração seguro, correto e automatizado. Porque não é só simplesmente escriturar a nota, mas tem que lançar a nota certa. Então, será que eu estou lançando com o imposto correto? Será que o fornecedor emitiu a nota fiscal com o imposto correto? Certo? Será que todas as informações que estão na nota fiscal estão de acordo com o que eu tenho que fazer o lançamento, com o meu pedido, com a minha ordem de compra? Então, tudo isso a gente resolve com uma simples integração com o seu RP. Tá? Esses pontos que eu trouxe aqui para vocês são os problemas que a gente escuta geralmente quando a nossa equipe comercial vai conhecer o cliente.
são os problemas que eles trazem para nós. E pode ver que, geralmente, alguma empresa vai se identificar com algum desses pontos aqui, porque é bem comum no mercado, né? Um desses cenários ainda está acontecendo dentro, né, da sua companhia, né? Bom, seguindo aqui então, pessoal, para vocês verem um pouquinho, né, aonde que a conexão NFE entra para ajudar nessa parte, né, e para ser um complemento também aqui em tudo que o Luiz apresentou aqui para vocês, né? Nós passamos a ser esse hub, tá? Então nós somos esse hub onde a gente vai na Secretaria da Fazenda, vai nos municípios, pega todos os documentos fiscais de vocês, padroniza e disponibiliza no portal único. Então, do lado esquerdo, reparem que nós temos Cefaz, nós temos o portal da Nota Fiscal do Serviço Nacional, que já é uma obrigação para os MEIs, aí a gente já pega as notas dos MEIs de todo o Brasil. Temos a Cefaz, onde nós vamos trazer NFE, CTE, e também nós temos os municípios, né, para pegar notas diretamente de cada município e disponibilizar dentro de uma plataforma. Então, esse lado esquerdo aqui é o como. E o como é onde o nosso cliente não precisa se preocupar a partir de agora. Porque quando você acopla esse hub conexão NFE dentro do seu RP, você vai ter um compliance fiscal mais eficiente, certo? Quando fala em compliance, não só da parte tributária, mas também a parte de acessos, da parte de escrituração, né? Quem está lançando as minhas notas fiscais? Geralmente, numa área fiscal, você tem mais de 3, 4, 5 pessoas fazendo o lançamento. Quem foi que fez esse lançamento, que horas que foi feito e quando foi feito? Então, todos esses registros você vai ter dentro de uma plataforma única. Você vai ter um fechamento fiscal mais eficiente. Essa é uma das vantagens. Aqui o Luiz ele trouxe exemplos, por exemplo, de notas emitidas, né? Mas nós também temos os casos das tomadas. Então, você pode exportar todos esses documentos, entregar para a Lima Neto ou entregar para o seu escritório de contabilidade, apenas dando 2 cliques. E vocês vão ter todos esses documentos sem necessidade de faltar nenhum, para que você consiga fazer, né, um fechamento fiscal mais eficiente. Toda a automação nesse processo de recebimento, de escrituração também, hoje já integrado com os principais RPs do Brasil, como TOTO, SAP, Senior, Sankhya. Então, todos os RPs você já consegue fazer uma integração e fazer um processo fluido. A nota emitida, ela vai fazer toda a jornada de leitura da nota, vamos fazer a conferência, vamos fazer o manifesto, né, e também é possível fazer essa escrituração também automática, né? Aí entram os detalhes dentro do RP, né, dentro do seu RP, se o quanto teu RP está preparado para fazer essa escrituração automática. Será que as alíquotas, os impostos, o tipo de entrada que eu estou utilizando lá, ou que alguns chamam de TES, no caso do TOTS Proteus, certo? Será que eles estão parametrizados da forma correta para que ele faça esses deparas? Porque se meu fornecedor manda com uma alíquota e eu estou lançando com outra, será que o sistema ele vai me avisar? Será que eu não vou lançar com o imposto errado na hora? Então, tudo isso a gente consegue também ajudar vocês. Legal? E, pessoal, vou tentar ser um pouco mais breve, resumido, porque a foco hoje aqui é o Luiz, que tem mais alguns conteúdos para passar aqui para nós hoje, mas só para vocês entenderem no contexto geral, e eu também quero trazer o caso da captura da nota fiscal de serviço de todo o Brasil. Hoje a Conexão NFE, ela já pega notas fiscais de serviço de todo o Brasil, tá? E nós temos aqui cenários como o RPA, como OCR, Caixa de E-mail, então a gente vai utilizar nossas tecnologias aqui para conseguir buscar essas notas fiscais, mas nós também já estamos integrados com esse portal nacional. Semana passada nós fizemos um webinar falando exclusivamente sobre o portal nacional, como que ele funciona, quais são os desafios. É um ambiente novo, não se compara com a Cefaz para as notas de mercadoria e CTE que vocês já estão acostumados, já recebem suas notas nesse formato, mas é um ambiente novo que ainda também está numa fase de adaptação. Então, a Conexão já consegue pegar essas notas de lá, e já tem alguns municípios que já estão se conveniando. Se eu não me engano, acho que já passou de 150. Tá? Mas nós temos alguns municípios, as principais capitais já estão conveniadas, e a gente já consegue pegar notas de um ambiente único e sem precisar depender mais dos municípios, né? Ainda existe um desafio, né? O Brasil ele tem mais de 5.500 municípios, mas existe o desafio dos demais municípios agora se conveniarem e a gente vai passar a olhar para um lugar só. Aí, mais do que nunca, Luiz, né, a Receita, a Secretaria da Fazenda, ela só vai apertar um botão e ela vai ver toda a planta baixa ali das notas fiscais emitidas e tomadas, né, contra os nossos clientes, né? É isso aí, Thiago. Quanto melhor o contribuinte ele consiga adaptar a sua operação à automação, né, e a conexão NFE traz aí
extraordinário formato, né, de controle de informação, e controle de informação é tudo no momento. A gente está passando por um momento agora de aumento de alíquota de CMS, por exemplo. Vai ter que todo mundo ficar de olho, inclusive no fornecedor. Está chegando a mercadoria devidamente tributada no formato correto. Se você não faz a gestão da nota fiscal, das informações que estão ali, você não vai conseguir ali dar, vamos dizer assim, o melhor resultado para a empresa. E um ponto interessante na sua explicação sobre o que a conexão NFE ela consegue trazer para o contribuinte, me chamou a atenção ali, inclusive, de que você conseguir identificar, por exemplo, quem está fazendo o lançamento errado. Às vezes você precisa ali dar um treinamento maior para a equipe, e até nisso você vai conseguir contribuir. Que faz parte da conformidade tributária, inclusive treinamento de equipe é um dos pontos principais, né? O pessoal treinado, sabendo identificar pontos que podem ser corrigidos, é um dos pontos mais relevantes dentro da conformidade. Perfeito. E do nosso lado aqui também tem a parte tecnológica, né? O que a gente pode fazer para mitigar esses erros antes que ele aconteça lá na frente, né? Como que eu posso avisar o meu cliente que determinada nota fiscal foi emitida, né, no imposto errado? Qual que é a melhor forma, né, de apresentar isso para ele e evitar que o problema... Suficiente para fazer o manifesto, porque às vezes passa o prazo, já foi. Perfeito. Vamos lá, então. Seguindo aqui, então, pessoal, falando um pouquinho aqui da nossa plataforma, né, e eu vou apresentá-la resumidamente aqui para que vocês vejam o conteúdo da solução da Conexão NFE. Então, nós temos aqui a solução que vai fazer a captura e gestão dos documentos fiscais. Nós temos aqui, quando você tem uma conta com a Conexão NFE, basicamente você passa a ter diversas funcionalidades que vão ajudar vocês a evitar problemas, né, com erro de lançamento, com imposto errado, com notas emitidas contra vocês indevidamente. E aqui eu trouxe alguns pontos dessas funcionalidades, que são as consultas de download, fechamento mensal, manifestos, né, e também marcadores que vocês podem estar utilizando. E também a parte da integração com os principais RPs, porque não basta só você ter a nota, você precisa lançar ela. Agora, uma empresa com volume de mais de 1.000 notas mês, que é muito comum, né, a gente pega bastante caso, eu tenho caso essa semana que passou o cliente com 500.000 notas mês. Né? Imagina fazer um lançamento errado, né, de 10% dessas notas, imagina o trabalho que vai dar. Né? Então, como que a gente pode fazer para que o nosso cliente ele automatize toda essa rotina e tenha segurança? Né? Aí, eu mostro para vocês aqui na prática agora, um pouco sobre a solução da Conexão NFE, e até eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui, se o pessoal puder mandar no chat, quem já é cliente Conexão NFE, só para eu ter uma ideia, porque eu sei que tem clientes que estão participando, tem pessoas que não são clientes ainda, que também estão conhecendo a Conexão, certo? E a gente consegue trazer para vocês aqui um cenário bem específico. Até a Carla fez uma pergunta, é compatível com SAP? Sim, é compatível com SAP, você pode fazer integração do portal com SAP, tanto o SAP S/4HANA como o SAP Business One. Legal? Pessoal, deixa eu compartilhar aqui então a plataforma, eu só vou pedir um joinha de vocês aí, a partir do momento que vocês estiverem vendo a solução aí da Conexão NFE. Legal? Já está aparecendo para todo mundo? Ótimo. Vamos lá, então. Galera, seguinte, eu estou logado aqui na plataforma da Conexão, vocês vão perceber que ela é bem intuitiva, bem simples, mas basicamente aqui é onde vocês vão operar no dia a dia para acompanhar esse recebimento dos documentos fiscais de vocês, né? Então, quem já é cliente da Conexão já está bem familiarizado aqui com a plataforma, mas rapidamente um resumo, né? Essa aqui é uma conta SaaS, então SaaS é um Software as a Service, que é uma solução em nuvem, certo? Basicamente, vocês vão criar uma conta na Conexão NFE, colocar o seu certificado digital e a mágica acontece. Todas as notas de vocês começam a cair aqui dentro, já separando tudo que é NFE, tudo que é nota de serviço e tudo que é CTE. E aqui no menu no canto esquerdo, repare que nós temos diversos tipos de documentos que eu vou estar apresentando, certo? E aqui algumas funcionalidades administrativas. Então, NFE recebidas é tudo que é emitido contra a minha empresa. Essa conta que eu estou logado aqui é uma conta da Conexão NFE. Eu tenho aqui, então, se eu clicar em NFE recebidas em consulta, eu vou ver nesse exato momento todas as notas de mercadoria que foram emitidas contra o meu CNPJ aqui na Conexão NFE. Então, eu tenho poucas mercadorias, a gente não costuma comprar muitos produtos porque somos uma empresa de serviço, né? Mas nós temos aqui notas, por exemplo, de
bateria Soluções de Energia de Informática, provavelmente foi uma bateria de algum computador aí que nós compramos. A OVS Sistemas de Informática, purificadores, né, brindes, enfim, tudo que a gente vai comprando aqui para o escritório, e eles vão aparecendo aqui automaticamente. Essa é uma integração que nós temos com a Cefaz Nacional. E aqui eu já tenho algumas informações, por exemplo, o número de nota, o meu estabelecimento, quem foi que emitiu, o valor da nota fiscal, a data e horário de emissão dessa nota, o status dessa nota neste momento na Cefaz. Essa é uma informação também muito importante, porque muitas empresas, às vezes, ela tem uma nota fiscal que está escriturada e o fornecedor vai lá e cancela essa nota e não avisa o nosso cliente, não avisa o cliente, né? Então, aqui você já consegue eliminar esse erro, porque uma vez que você lança sua nota fiscal no seu sistema de gestão, automaticamente o sistema ele vai fazer um manifesto de confirmação na Cefaz, na Secretaria da Fazenda. E uma vez feito esse manifesto, o fornecedor ele não consegue mais cancelar essa nota sem falar com vocês. Então, é como se fosse uma trava de segurança. Então, você pode utilizar esses gatilhos da Secretaria da Fazenda para dar mais segurança também para a sua rotina. Como você pode vir manualmente aqui também fazer um manifesto de confirmação, né, da operação. Ou fazer um desconhecimento também da operação, caso você desconheça essa compra, né, você lava suas mãos ali, certo? Então, tem essas vantagens para que você não tenha nenhum prejuízo depois no seu fechamento. Posso fazer toda a consulta do PDF da nota aqui, tirar relatórios. A mesma coisa acontece com as notas fiscais de serviço. Então, vou abrir aqui o menu agora de notas de serviço e vocês vão ver todos os serviços emitidos contra a minha empresa, contra a Conexão FE, né? Então, eu tenho várias notas aqui, desde parceiros da Conexão FE, desde licenças, prestadores de serviço de contrato, de telefonia, Google, Facebook, enfim. Então, já estou trazendo essas notas já num padrão que é o padrão Abrasf, certo? Então, tem essa limitação também. Muitas empresas, eu converso com algumas empresas que precisam receber as suas notas de serviço e elas falam para mim assim, putz, mas no meu sistema atual, ou no meu RP que eu uso aqui, que eu utilizo, eu só consigo lançar notas de serviço de São Paulo. Em qualquer outro município que eu preciso fazer uma escrituração, eu tenho que customizar o meu RP para atender aquele layout daquele município. Então, como que a gente sentou com a nossa equipe e falamos, galera, como que a gente pode fazer com que o nosso cliente ele não tenha que se preocupar com o desenvolvimento e ele consiga lançar essas notas, certo? Então, o que nós fizemos? Nós estamos utilizando agora uma padronização, certo? Que é o padrão Abrasf. Então, a Conexão FE vai no município, ele vai no Portal Nacional, ele vai na Prefeitura de Curitiba, São Paulo, né, Porto Alegre, enfim, pega as notas fiscais de serviço de lá e transforma todas elas em um padrão único, um layout único, que é o padrão Abrasf. Então, o nosso cliente não se preocupa mais com essas customizações. Nós somos responsáveis por atender essas mudanças de layout para vocês. E vamos entregar a nota de serviço em um formato único, certo? E com isso você consegue integrar agora sua nota fiscal de serviço com qualquer RP e qualquer sistema contábil também no Brasil. E também saber agora aqui dentro da plataforma se essas notas foram lançadas ou não. Será que elas foram escrituradas? Será que elas foram lançadas da forma certa, da forma ideal? Então você consegue através da solução da conexão. Do outro lado também, a gente tem aqui a opção da NFE emitida, né, que vai de encontro com o que o Luiz falou. É importante vocês também guardarem aqui dentro as notas que vocês faturam. Então, aqui nós temos uma integração com o seu RP. Então, todas as suas notas de saída vão ficar em um lugar só. Quando o Luiz chegar para fazer uma consultoria com vocês, ele vai pegar, vai exportar tudo que vocês tomaram, tudo que vocês venderam, e ele vai conseguir trabalhar e dar uma informação precisa em relação à tributação, benefício fiscal, enfim, tudo que possa ser feito dentro da sua companhia. Então, a gente guarda também aquilo que vocês faturam, né, que é importante demais para que vocês consigam também ter um fechamento bem preciso. Fora isso, também temos conhecimento de transporte, nós temos notas transportadas, que são notas que vocês foram informados como transportador de mercadoria, várias funções administrativas para cadastrar vários usuários, definir qual o perfil de acesso de cada usuário, opções de fechamento mensal, onde vocês vão conseguir extrair todas essas informações de uma vez só, certo? E também tem possibilidade aqui, parcerias com APIs, onde vocês podem montar as visões, os dashboards de vocês, pode usar uma API para integrar com qualquer outro sistema, né? E também a possibilidade de renovar o seu certificado digital dentro da própria plataforma. Então, é uma solução bem robusta, pessoal, uma solução bem completa, e também ela já está integrada com os principais RPs. Legal? Nós temos aqui, ó, o pessoal que não é cliente, quem já é cliente também, a Carla falou que não era,
A Jaqueline também falou que já é cliente, Ana Maria, já sou cliente, bastante clientes aí da Conexão, né? E para quem já é cliente, no final, o Luiz tem uma surpresa aí também, né, Luiz, que tem uma oferta bem bacana aí, Temos sim. legal, para ajudar vocês. Pessoal, voltando aqui para o nosso PPT, a nossa apresentação, vamos seguir aqui porque nós temos ainda mais alguns conteúdos, e eu passo a palavra aí para o Luiz para falar um pouquinho sobre essa atuação da Receita Federal e as tendências e desafios. Tiago, só antes da gente seguir para essa etapa, o quão facilitado essa automação é para a gestão de estoque, hein? Facilita a Perfeito. vida. Facilita a vida de muita gente, cara. É verdade. Em relação a 2024, o que é a nossa expectativa aí em relação a não só as autuações da Receita Federal, mas principalmente as fiscalizações, tá? Como vocês perceberam, é um caminho sem volta, né? O formato estratégico com que a Receita está se comportando no desenvolvimento das fiscalizações, tá? As fiscalizações, elas estão todas, em sua grande maioria, né, não são todas, na sua grande maioria, no ambiente eletrônico, e a tendência é que elas ampliem dentro do ambiente eletrônico. Pela agilidade, custo menor, o facilitador ali em relação aos dados que a Receita já tem, né? Então, em 2024, qual que é a expectativa? É que essa estratégia ela seja ampliada, e a gente já consegue perceber uma movimentação da mesma forma como aconteceu para a pessoa física. Alguns contribuintes já estão recebendo da Receita Federal informações sobre dados que deverão constar nas declarações do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, para ter ideia do maior volume de informação que a Receita já tem. O seu fornecedor, ele manda a informação para a Receita, o seu cliente manda a informação para a Receita, você manda a informação para a Receita, ela cruza isso tudo para ver o que está acontecendo na sua operação. O imposto de renda da pessoa jurídica, ele tende a ser o mais fiscalizado, tá? Seguido da contribuição social, iniciou a fiscalização do imposto de renda da pessoa jurídica, o desdobramento da contribuição social ele é automático. A contribuição patronal, ela está entre aí os tributos mais fiscalizados, especialmente para empresas do Simples Nacional. Boa parte das fiscalizações relacionadas ao Simples Nacional acabam startando da fiscalização relacionada à contribuição patronal. As contribuições para COFINS e PIS também estão na mira da fiscalização, como aí coloco elas em terceiro lugar, né, em relação ao que a gente percebe de dado histórico e como a Receita vem se comportando ao longo desse período todo. A gente percebe que ela realmente vem dando essa importância maior, imposto de renda sempre o mais fiscalizado, seguindo para contribuição patronal, COFINS e PIS. A contribuição social sobre o lucro líquido é o desdobramento do imposto de renda, então na sequência já fiscaliza tudo. Tá? Ela está junto com o imposto de renda. Setores que precisam ter um alerta redobrado. A indústria, ela historicamente, ela tem uma cadeia muito mais complexa, né? Muito mais complexa do que a prestação de serviço, por exemplo. E não é no entendimento da cadeia, a cadeia é mais longa, então ela, obviamente, ela passa por uma fiscalização um pouco mais intensa, e historicamente a mais fiscalizada, porque o processamento de dado dentro da indústria é muito grande, muito maior do que os outros segmentos. Na sequência, tem sido mais fiscalizado o prestador de serviço e depois o comércio, tá? Esses são os 3 segmentos mais fiscalizados pela Receita Federal hoje. E aí, quando eu estou falando da indústria, eu estou falando da indústria do agro também, tá? Porque um dado importante que a Receita trouxe no último memorando, né, que ela apresentou as estratégias para o ano seguinte, foi de 2022 para 2023, foi a intensificação da fiscalização do agronegócio, agora na pessoa física, porque na pessoa jurídica ele já vinha sendo fiscalizado dentro do ambiente de indústria, tá? Mas, obviamente, que a gente percebe como o agro ele tomou um protagonismo muito grande aí na nossa balança comercial,
ele obviamente ele puxa um pouco mais o olhar da fiscalização, e essa fiscalização ela tem sido um pouco mais intensificada, tá? Procedimentos, né? A tendência é de um maior volume de procedimentos instaurados e encerrados ao longo de 2024, tá? Por quê? Se a gente tiver aí algumas soluções relacionadas às greves instauradas, principalmente, se for matéria já ultrapassada, a gente vai ter aí um maior volume de fiscalização, com toda certeza. Um outro elemento que nos dá esse indício, né, não só os gráficos crescentes, mas também uma balança comercial aí que não está com o melhor dos resultados. Então, a necessidade de arrecadação para suprir as contas públicas, ela está cada vez maior, né, cada vez maior. E aí a tendência é que haja aí uma intensificação muito grande no ambiente de fiscalização no próximo ano. A necessidade de arrecadação do nosso Estado, infelizmente, já está cada vez maior. Verdade. Então, o ponto de atenção, Luiz, tu diz que seriam esses setores, né, que é a indústria, prestadores de serviços, comércio em geral, mas que vai começar agora o agro, né, na pessoa física. Nós temos alguns assim, o que difere isso aí, Thiago? A indústria do agro, ela já vem fiscalizando, e esse dado está junto da indústria, a indústria de modo geral, né? A cadeia mais complexa, geralmente a maior cadeia, que tem maior processamento de dado. Então, quanto mais dado você gera e processa, você tem maior probabilidade de alguma divergência, né? Então, a Receita está muito concentrada nisso. E o agronegócio, ele já vinha com uma intensificação ao longo do período um pouco maior, nesse ano, né, especialmente. Mas o produtor pessoa física, que geralmente dentro de estratégias de tributação passa pelo melhor regime, né, o produtor pessoa física, ele está no ambiente de alerta de fiscalização, né? Então vai ter que redobrar o cuidado aí para o próximo ano. Legal. Luiz, nós temos alguns clientes do agro, né, e aqui o cliente do agronegócio que utiliza a conexão NFE são CPFs com inscrição estadual, por isso que a gente consegue buscar essas notas fiscais deles, né? Como que tu consegue ajudar eles, e agora eu vou jogar a sardinha para o teu lado ali, em relação aos clientes Conexão NFE, né, que precisam se prevenir para o ano aí de 2024? Bom, Thiago, primeiro é conhecer o negócio, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente parte de entender qual é o negócio desenvolvido, né? Dentro de qual ambiente do agro ele está, né? Entendendo qual é o negócio, nós vamos começar a entender o melhor formato de tributação. Mas antes de chegar no melhor formato de tributação, a gente passa por toda a cadeia da conformidade, né? Para entender como que ele está tratando ali o custo da operação, como que ele está tratando a despesa, como que ele está contabilizando isso, como que ele está escriturando isso tudo. E assim, tratando do agronegócio, a gente tem uma infinidade aí de oportunidades tributárias, né? Não estou dizendo só em relação aos próprios benefícios, mas da otimização da operação, que pode trazer aí, no final do dia, um melhor resultado, né? E aí não só a conexão NFE, ajudando na automação para que ele preocupe ali com questões mais relevantes, porque a NFE já está fazendo um trabalho para ele, a gente entra mais ou menos nesse aspecto, ajudando na conformidade. E o fato do produtor, vamos falar especificamente do produtor rural, ele está sendo mais fiscalizado, a gente tem que passar e avaliar a escrituração obrigatória do produtor, se ela está sendo feita da forma correta, se ele está levando ali toda a comprovação da operação da forma mais correta possível, as tomadas de crédito estão acontecendo da forma certa, ele está levando a tributação, a receita da forma correta. Então, são detalhes que não podem passar despercebidos, porque para a receita não vai passar, e não passa mesmo. A gente sabe que aquilo que nós conversamos no começo, né, Luiz? O Brasil é um abacaxi, né? Para cada estado a gente tem um regime de tributação completamente diferente, e corre o risco de a gente errar na hora de uma apuração, na hora de um fechamento, na hora de uma escrituração.
né? E tem como evitar esses problemas, né? Exatamente. Por exemplo, pontos importantes, a gente sempre tem trabalhado junto aos clientes, segmentos, vamos dizer assim, distintos estratégicos, né? A gente tem uma estratégia toda desenvolvida para conformidade, mas em paralelo para as questões de tomada de crédito, aproveitamento de crédito, a gente trabalha isso em paralelo, obviamente com toda a segurança que o contribuinte precisa. Boa parte dos casos a gente tem buscado judicializar para buscar aquela decisão que confirma a existência do crédito, para que o contribuinte faça o aproveitamento com maior segurança. Então, o nível de estratégia, ele é totalmente desenhado de forma personalizada para o negócio. Porque, vamos lá, existem, dentro da minha experiência enquanto advogado tributarista, existiram casos que eu passei no passado e deparo com eles sempre, tá? Às vezes a empresa não está documentalmente preparada para enfrentar algumas questões. Então, é o primeiro passo, é corrigir, né? Vamos fazer o dever de casa, vamos acertar as nossas informações, vamos trabalhar em cima das nossas informações e dados, para, na sequência, a gente buscar todos os benefícios que sejam possíveis e não deixar dinheiro na mesa, né? É verdade. Legal. Pessoal, estamos caminhando aí para o final do nosso encontro, né? Juliana, tivemos algumas perguntas, como é que tá aí? Oi, Tiago, o que a gente teve aqui você já respondeu, né? Teve uma parte aqui do pessoal falando que já é cliente, falando que é uma ótima ferramenta, já usam para o Proteus, entre outras coisas, mas as dúvidas que tiveram ali, se é compatível com o SAP, entre outras coisas, você já solucionaram aqui para o pessoal. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, pedi para mandar aqui no chat, não mandaram, mas também se quiserem perguntar agora, é a hora ali das perguntas e respostas. Legal, até a Carla comentou aqui, né, que não utiliza ainda, que gostaria de conhecer. A gente vai estar entrando em contato contigo, então, na sequência, cara, vamos fazer uma apresentação ali em loco para ti, né, mesma coisa o próprio Luiz, né, então a gente vai estar compartilhando ali para que a gente consiga ajudar vocês a ter um processo mais eficiente e seguro, né, no dia a dia, quando se trata de obrigações fiscais, notas fiscais, escrituração. Vocês vão ver que não é difícil, a gente está aqui para ajudar vocês. Legal? E, Tiago, eu vou ficar aí à disposição de todos os participantes do webinar para um bate-papo aí de uma meia hora a uma hora, a depender da necessidade do negócio, para começar a compreender o negócio e iniciar um procedimento de apoio, né? Para aqueles que precisarem, eu vou estar à disposição aí. É o que eu estou trazendo aí, vamos dizer assim, de brinde aí para quem veio participar Legal. Com a gente. Vai ser muito útil, ó, galera. Então, quem está assistindo a gente aí já tem meia hora com o Luiz aí para fazer uma análise do seu segmento, do seu produto, da sua empresa, né? Isso é muito bom, tá? Então, vamos aproveitar. E provavelmente na sequência também o Luiz vai estar abordando aí o pessoal também para um papo aí um loco, né? Separado. Tiago, assim, geralmente quando a gente está tratando de tributação, né, o volume de informação é absurdo, né? É sempre muita informação, todo mundo sai das reuniões um pouco anestesiado e as dúvidas aparecem depois. Aparecem então, depois, com certeza. Fiquem também à disposição para fazer o contato conosco. A gente tem costume de fazer muitos webinars e nesses webinars, muitas vezes, a gente fala de um assunto em específico. Na semana passada foi a nota fiscal de serviço nacional. Semana passada, retrasada, falamos também de TOTOS, de RPs, e geralmente o pessoal conhece de uma forma resumida os webinars sobre o serviço, sobre os problemas, sobre como resolver, mas o detalhe mesmo, a apresentação legal, a gente consegue fazer depois separadamente, porque cada empresa é um cenário, né, completamente diferente, e a gente trata, né, cada caso aqui de maneiras separadas aqui também, né? Exatamente. É a particularidade de cada um, é tratado com cuidado, né? Perfeito. Pessoal, aqui estão os nossos contatos, né? Quem quiser conectar conosco aí no LinkedIn, né, comigo e com o Luiz, é só apontar suas câmeras, certo? Na sequência também, Luiz, você quer mandar aqui o teu e-mail, teu contato direto? Como é que tu prefere? Quer mandar aqui no chat? Posso encaminhar aqui no chat. Legal. Para quem quiser falar diretamente com o Luiz, já antes mesmo, né, de ele entrar em contato com vocês, pode procurar ele também. E aqui nós deixamos, pessoal, nossos contatos, né, nossos LinkedIns,
Foi um prazer falar conosco. Luiz, muito bom, que aula, hein? Que aula. Fazia tempo que eu não via falar sobre um assunto tão complexo e com uma clareza assim, cara, que é difícil, né? São muitos termos, é muito imposto, é um assunto muito, cada vez mais difícil de se compreender, e tu trouxe aqui de uma forma clara, né? E explanou bem aqui a situação. À sua disposição e da Conexão NFE para a gente debater esses temas que são densos, né? Tentando levar aí um pouco de leveza em relação aos assuntos para todo mundo e, obviamente, colaborar com cada operação, cada dúvida, para que a gente tenha aí o melhor resultado em cada empresa. Perfeito. Luiz, foi um prazer, muito obrigado. Pessoal que está aqui com a gente hoje, muito obrigado pelo tempinho. Sexta-feira, final de tarde, participando de um webinar, né? A gente conseguiu uma audiência bem legal aqui. Queria agradecer a presença de todos. Um bom final de semana para todo mundo. E o que vocês precisarem aí, conte conosco, conte comigo, com o Luiz, que a gente vai ajudar vocês aí, né, a evitar qualquer problema de multa, qualquer problema de fraude, né, e deixar o processo de vocês, processo fiscal das empresas de vocês ali, um processo bem azeitado e seguro. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Luiz, se quiser finalizar aí, a palavra está contigo. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, obrigado Conexão NFE pelo espaço, pelo convite. Foi um grande prazer compartilhar esse momento com vocês. Feriado aqui em BH. A gente aproveitando para tratar de assunto tributário, que eu falo que é minha paixão. Então, é algo que não tem tempo ruim, né? O tempo todo a gente está à disposição para isso. Me coloco à disposição de vocês, de todos os participantes do webinar, para a gente ter um bate-papo, para eu tentar aí, dentro de todas as possibilidades, ajudar a melhoria das operações, e à disposição da Conexão NFE para outras oportunidades como essa. Com certeza, vamos ter outras oportunidades, vamos precisar, tá? Começando 2024, aí vamos combinar um próximo encontro aí, Luiz. E teremos muito assunto, né? Reforma tributária e por aí vai, né? Nossa, se falar reforma tributária, acho que vai precisar de umas 2 horas aqui para a gente começar, a brincadeira. É bem por aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, bom final de semana a todos. E mais uma vez, contem conosco que vocês precisarem. Um grande abraço a todos. Obrigado, Luiz. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.